TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje a nossa irmã Jamile de Souza Gonçalves, ela que é de Lauro de Freitas, na Bahia. É uma satisfação, Jamile, te receber aqui no Janela. Que Deus nos abençoe nessa entrevista e conceda, pela graça, nós temos aqui o que Deus deseja para esse momento. Amém. Seja bem-vinda, irmã. Pode te apresentar, Obrigada. por favor. Obrigada, irmã. A honra e a graça seja dada para Deus, né? Eu estou muito feliz por participar da Janela do Céu. Coisa boa. Irmã, conta para nós assim um pouquinho. A gente tem hoje a intenção, então, de saber a vida da Jamile, a tua infância, tua juventude, como que tu chegaste a conhecer Jesus. Depois a gente vai saber como é que foi teu batismo e tua vida hoje. Mas conta para nós lá a tua trajetória antes, lá na tua infância, como é que foi? Vamos lá. Eu morava em Feira de Santana, minha mãe morava aqui em Salvador. Depois de Salvador, ela foi para Feira de Santana, porque a vida aqui estava muito difícil. Lá em Feira a gente tinha a nossa família, né? E aí minha mãe resolveu morar em Feira de Santana. E aí, passar alguns tempos, minha mãe tem 3 filhos, eu sou a mais velha. E aí, lá em Feira também a situação ficou... Passar alguns anos, né? A minha infância lá foi maravilhosa. Eu tive minha família perto de mim, mas eu sentia minha mãe muito triste, né? Por ela estar na casa dela, com 3 filhos, mas precisava de um auxílio dos pais, né? Que é meu pai e o pai da minha irmã, né? Então, lá em Feira ficou um pouco difícil de ela conviver com a gente lá, e saiu de Feira de Santana de novo e veio morar aqui em Salvador, que é onde a gente mora, né? Isso com... tu tinhas ali que idade? Era bem jovenzinha, bem criança. Eu era bem criança, mas eu lembro na época, quando nós saímos de Feira para vir morar aqui em Salvador, eu tinha uma faixa de 10 para 11 anos, essa faixa, quando a gente saiu de Feira de Santana para vir morar em Salvador. Hoje tu moras em Salvador, irmã. Hoje eu moro em Salvador, Lauro de Freitas, Bahia. Certo. Me diga uma coisa, e aí? Como que foi, assim? Conta pra nós a tua trajetória, então, depois disso, assim, tu sentias... Como é que tu te sentias ali como criança, como a mais velha dos três irmãos, é isso, né? É, eu me sentia feliz, né? Mas ao mesmo tempo muito triste, porque em meio à infância, né? Eu peguei uma carga muito grande de ajudar minha mãe a cuidar dos meus dois irmãos, né? Ela saía para trabalhar, porque quando ela saiu de Feira para vir morar aqui, ela morou de aluguel, né? E aí Sim. ela saía para trabalhar e eu cuidava dos meus 2 irmãos. E depois, nessas idas e voltas, né, de ela trabalhar, ao mesmo tempo eu cuidar dos meus irmãos, passar alguns tempos, meu avô deu uma casa a ela e ela saiu do aluguel e fomos morar na casa do meu avô, né? Ela construiu uma casinha e a gente foi morar ali. Mas eu via nela muita tristeza, porque no meio dessa caminhada toda, ela ia atrás do meu pai, atrás da pensão, né? Para Ah, me dar sim, ela, pensão, e ela ele tinha não separado daí, né? dava pensão. Ela era separada. Ela criou 3 filhos separada, E aí, só com a ajuda da minha avó e da minha família. sim, e tu sentias também bastante essa carga por ser a mais velha dos três, talvez tinha que ajudar a cuidá-los. Eu cuidava dos dois, né? E ao mesmo tempo que eu cuidava dos dois, eu cuidava da casa, né? Porque eu sempre queria agradar a ela, para quando ela chegasse cansada, não ter que arrumar casa, né?
E claro, aí foi a minha vida toda, vendo ela sofrendo, né? Porque ela queria algo melhor para dar para a gente, mas não tinha, né? sim. E nessa época vocês não tinham o Senhor ainda, assim, né? Não. Eu via muito minha avó ouvindo vários louvores, né? Muitos louvores, né? E ela, quando a gente era pequena, ela levava a gente para a igreja, isso eu lembro. Mas quando a gente veio para Salvador, eu não tinha muito minha família de feira morando aqui em Salvador conosco, né? E aí minha mãe, eu não ouvia louvor, não ouvia nada. A nossa vida era só mesmo música do mundo, né? Aquela correria do dia, né? Minha mãe trabalhando, cuidando dos meus irmãos, e aí, excessivamente. Essa época a avó até levava vocês para a igreja, mas tu ia mais por obrigação, é isso? Eu era pequena, né? Muito pequena, não tinha entendimento, né? Sim, Mas eu sabia sabia de um Deus, né? Que minha avó adorava um Deus. Mas pequena a gente não tem muito entendimento, né? Aí sim, quando você cresce, né? Você amadurece, que você começa a entender, né? sim. E aí, irmã, passado essa fase aí, como é que foi? Tua Aí adolescência? passando essa fase de feira para Salvador, minha mãe trabalhando, cuidando dos meus irmãos, eu criei uma tristeza muito grande no meu coração, né? Eu tinha uma tristeza e ao mesmo tempo um vazio, porque eu via minha mãe sofrendo para manter uma família, assim, um custo dos pais, e eu ficava triste porque eu sentia algo vazio no meu coração que eu não entendia, né? E aí eu criei revolta no meu coração, revolta por meu pai não ajudar minha mãe, revolta de eu querer viver a vida, mas eu tinha uma responsabilidade desde pequena, né? E aí, passado o tempo, eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui me tornando uma mulher, e nesse período eu engravidei, e aí quando eu engravidei, minha mãe me deu um pequeno suporte, depois minha mãe pediu que eu saísse da casa, porque não dava para morar todo mundo junto na casa, eu grávida. E aí E nesse tu tiveste que sair da casa. Aí eu saí da casa, né? Aí saía e voltava porque eu era nova, não tinha muito uma condições de me manter lá fora, né? E aí, às vezes, quando eu voltava, ela me aceitava. Aí teve uma vez que eu tive a neném, ela me ajudou a criar a neném. E depois que minha neném começou a ficar um pouquinho, né? Foi crescendo, ficou entre 5 anos, eu consegui um trabalho. Nesse trabalho, eu comecei a pagar um quartinho para morar com minha filha. E nisso eu tinha uma revolta, né, dentro do meu coração, porque eu engravidei, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, né? Eu morava só com uma pequena. Eu me sentia muito sozinha. Que idade tu tinhas nessa época, irmão? Quando eu engravidei, eu tinha 14 anos, irmã, Bem jovem. bem jovem. 14 anos, quando minha filha fez um mês, eu fiz 15 anos. Ora, ora. Então, Muito jovem. e aí então, depois tu conseguiste um trabalho. Aí eu consegui vários trabalhos, barraca de praia, garçonete, vários trabalhos. Eu era, como se fala aqui em Salvador, né? Eu era correria. Sim. Então, eu consegui muito trabalho, aí eu comecei a alugar uma casa, aí eu aluguei uma casinha, aí eu fui trabalhar com um babá na casa de uma moça, a moça foi embora para São Paulo, me deu todos os móveis, e aí eu comecei a montar minha casinha bonitinha, mais uma revolta e uma tristeza dentro do meu coração. Sempre E aquele eu fui vazio, aquele buraco, assim, é, aquela fazendo tristeza. aquele buraco, né? Eu me sentia muito só, eu me sentia como eu tivesse, como é a sensação que o mundo me esqueceu, né? Entendi. Sim, Que, que meu pai não se portava comigo, minha mãe não se portava comigo, e que eu me sentia culpada por tudo que eu fiz, né? Por ter engravidado. Então, aquele erro estava sobre mim, né? sim, Se eu tô pegando essa carga é porque eu errei. Então, eu me sentia culpada pelos meus próprios erros, né? Então, eu me cobrava isso, né? Se eu sim. tivesse ouvido minha mãe e meu pai, será que hoje eu estaria assim? Se eu tivesse ouvido minha mãe, será que eu estava assim? Então, eu fiquei com Entendi. muitas culpas dentro do meu coração. Mas, mesmo de aluguel com minha filha, eu sentia um vazio, mas eu sentia que existia alguém cuidando de mim, espiritualmente, né? Sim. Aí, nessas idas e voltas, eu fui curtir, eu fui farrear, né? Nunca bebi, nunca fumei. Mas eu gostava muito de uma farra.
E aí, nessas idas e volta, indo para uma festa, voltando, eu senti um vazio muito grande, um desespero, uma vontade de chorar, de sair correndo no meio da rua, algo que eu não conseguia entender aquilo que eu sentia. Mas era horrível. Para mim, eu estava com síndrome do pânico ou depressão, eu não sei, mas era algo muito. Era horrível que eu sentia, né? A vontade Porque que eu tinha. porque mesmo fazendo as festas, fazendo aquela diversão que tu achavas que aquilo ali ia suprir, não supria, né, irmã? Eu gostava muito de estar no meio de muita gente, né? De curtir. Só que tudo para mim naquele momento era chato. A amizade era chata, a conversa estava chata, tá tudo chato. Então eu queria estar ali, mas quando eu estava, eu me sentia triste e sozinha, né? Aí eu Sim. falei, não, eu me perguntava todos os dias, eu me perguntava, eu nasci para isso? Qual é o intuito de eu estar aqui hoje no mundo? Tu te, É realmente a tu te vida é essa? A fazias, vida é essa? tu te fazia essas perguntas assim. O Eu que que eu fazia estou essas fazendo perguntas. aqui? Eu achava que eu era louca, né, irmã? Eu Uhum. achava que eu era louca, né? Que eu conversava sozinha, né? Eu nasci para isso, para sofrer, para criar uma filha, criar meus irmãos. Que sentido tem a vida para mim? Eu fazia essas perguntas todos os dias, né? Eu vou viver assim pro resto da vida, eu não vou ter um marido, eu não vou ter uma casa. Por onde eu começo a ter uma história? Eu me fazia essa pergunta direto. E aí, irmã? E aí, Como? na época, Pode falar, irmã. Deus enviou uma moça que ela era evangélica, da graça, e ela disse que sentia em mim algo muito diferente. Aí eu falava assim, que chatice, essa mulher fala de Jesus de novo para mim. Ela sempre falava de Jesus para mim. Ela sempre falava de Jesus para mim. Eu sempre achava ela muito chata, muito chata. Porque quem não conhece o Senhor, a palavra é chata, né? Sim, com E ela certeza. falava assim: um dia eu vou te levar para a igreja. Eu falei: tá, esse dia eu vou estar bem velhinha, bem acabada, bem velha. Eu não vou servir a Jesus. Ela, quem sabe, velhinha, acabada, velha, Jesus não quer você assim, porque ainda que nós ficamos velhos, dá um bom fruto, né? Aí Sim. eu ria da cara dela, né? KKK, né? A senhora acha que eu vou largar o mudão para ficar crente? Não existe isso. E aí, irmã, como é que foi? Tô curiosa para saber quando que houve o toque, aquele maravilhoso. Pronto, foi vindo de uma festa, como eu falei para a senhora, vindo de uma festa. Esse vazio muito grande, né? De sair correndo, desesperada para ir para algum lugar que eu não sabia o que era. Até que eu vi uma voz dizendo assim: vá em uma igreja. Eu vi essa voz. Eu sozinha em uma rua deserta, né? Eu chorava no meio da rua, parecendo que eu estava maluca, né? E aí eu vi uma voz assim, eu vi só uma voz, vá na igreja. E aí eu falei, eu não sei, né, por onde começar, mas eu vou dormir no domingo, isso foi no sábado, no domingo eu vou na igreja. Aí eu me arrumei, toda bonitona, né? Me arrumei, fui numa igreja onde tinha na minha rua, toda linda, né? Me achando. Aí quando chegou lá, assim que eu botei os pés, eu senti uma paz. Primeiro eu senti uma paz, e depois naquela época eu vi uma música do cantor chamado Lázaro, né? Filho, eu te amo tanto, tanto, tanto. Aquilo já Naquela te época eu vi tocou. essa música. Aquilo já tocou teu coração. Aí sim, pronto, aí já tocou meu coração. Eu falei, como é que, né, Deus me ama se eu não amo ele, né? Como é que a pessoa me ama se eu não amo ele? Naquele momento eu estava muito desesperada por tudo que eu vivi, né? Então aquela palavra, aquele louvor, que filha, eu te amo tanto, 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 que ali eu me derramei, né? Ali eu chorei muito, eu fiquei muito assim, era como tivesse algo assim trancando o meu coração, mas ao mesmo tempo saindo dentro de mim, assim, né? Como fosse uma faxina espiritual, mas eu não entendia, mas eu sentia uma paz, Que eu sentia uma idade alegria. e que idade tu tinhas neste período? Nesse período, irmã, a idade assim eu não lembro muito. Eu tinha assim na faixa entre 20 a 25, essa faixa assim. Sim. Era nessa faixa que eu tinha. Só que aí eu comecei, né,
Eu falei, eu vou de novo. Aí eu fui para casa, senti uma paz, eu fui para casa leve, muito feliz. Eu fui muito feliz para casa. Eu falei, ó, eu acho que eu vou de novo nessa igreja. E comecei a ir, mas eu ia para a igreja e, ao mesmo tempo, eu ia para a festa. Sim. Só que nessas ida para a igreja e ida para a festa, eu comecei a me sentir agoniada. Eu falei assim, ó, eu tenho que decidir o que é que eu quero. Ou eu fico lá na igreja, ou eu fico aqui no mundo. Eu acho que a águia e o vinho não tá batendo, não. Porque eu ficava lá no mundo, quando voltava para a igreja, eu não sentia o toque do Senhor. E aí, quando eu comecei largar o mundo e ficar realmente na igreja, já comecei a me cobrar outra coisa, assim, ó. O pastor abre na palavra e não lê a palavra, eu estou confusa, porque eu tenho muitas perguntas dentro do meu coração, eu tinha muito questionamento, né? Um pastor que abre uma palavra, para mim, ele tinha que ler a palavra. Ai, não li a palavra. Então, eu era uma ovelha rebelde, na graça. Então, eu ia para o pastor e falava, tu leu, tu abriu lá a Bíblia, mas tu não explicou. E lá na graça, isso se chama novo convertido, né? Sim. Pronto. Aí, nesse novo convertido, eu sempre perguntava a ele, tu abriu a palavra e não leu, não entendi nada, tu falou muitas coisas, mas não falou a palavra. Ele, olha, eu tô achando que tu é muito ousado, tu tem que mudar sua forma de ser. Porque, na verdade, o que tu tinhas era uma sede muito grande de saber a palavra, né, irmã? Isso, irmã, eu tinha uma sede do Cristo, só que eu não entendia. Mas eu queria estar na igreja, ao mesmo tempo que eu queria estar no mundo, era algo muito confuso na minha mente. Mas eu queria Jesus, mas eu estava confusa. Aí, uma vez, eu saindo da Igreja da Graça, eu ia para casa, aí eu vi duas irmãs, né? A Janaína e a irmã Luciana, que hoje é a esposa do presbítero, né? Valdemar. Sim. Eu via elas muito felizes. Eu via elas felizes, aquilo me incomodava. Ah, ela serve um Deus, eu também sirvo um Deus, ela está feliz, eu não estou. Tem coisa errada. Tem alguma coisa que não tá legal. Nesse período, né, de estar na graça, estar no mundo, eu casei. Eu casei, né? Eu casei pela primeira vez com o pai do meu filho, né? Que depois eu tive um filho nessas idas, né? Na igreja, igreja no mundo, acabei conhecendo o pai do meu filho. Sim. Aí a gente foi para a igreja, a gente começou a ir para a igreja junto depois, né? E aí a gente ficou assim, indo para a igreja e indo para o mundo. E nesse mesmo tempo, eu vi a irmã, né, Janaína, e a irmã Luciana muito feliz, sempre feliz, sempre feliz. Eu toda triste, né? Encapetada, cheia de demônio, né? Que eu não sabia o que era que eu tinha. E aquilo me incomodava, irmão, porque ela era feliz ou não era. Se ela servia um Deus, o mesmo Deus que ela servia era o mesmo Deus que eu também servia, É porque não porque ela estava sempre bem, eu sempre triste, né? tinha alguma coisa que não estava correta, né, irmã? Não estava correto. Eu queria saber o que era, né? E aí, Até qual que o foi dia, tua. até que o dia, até Ah, que o dia a irmã Janaína, né? Ela me convidou para participar de um grupo familiar. Aí eu falei assim, eu vou só por ir. Mas eu não vou largar minha graça para ir para outra igreja. Falei assim para ela. Aí eu fui. Aí chegou lá, o marido dela, né? Pequenas pessoas ouvindo a palavra, aí começou uma oração, aí começou a ler a palavra, aí começou, né? Botar o ministro da palavra, o Sérgio Alves. Eu achava estranho, né? Uma pessoa na tela, que não estava ali com a gente ali, né? Na tela. E depois eu comecei a fazer várias perguntas a ele, e ele me explicando tudo direitinho, como era o reino, como é que as coisas funcionavam, tudo direitinho. Muitas perguntas eu tinha e ele tirava todas as minhas perguntas. aquilo Aí já eu fui de deve ter novo. sido estranho para ti, porque tu não tinhas isso lá na igreja que tu frequentavas, né? E tinha, no final, tinha sinal de se abraçar, né, irmã? No final do grupo Sim. familiar, aí se abraçava, né? E eu não gostava de abraço. Para mim, abraço era falsidade. Ah, ficar me abraçando? Que conversa é essa? Só que em meio desses abraços, eu chorei, né? Porque eu estava triste, eu estava magoada, eu estava ferida, eu estava confusa do sentimento que eu estava assistindo. Graça, mundo, marido, filho, muitas coisas na mente que você não consegue entender, né? Sim. E aí
Ele me deu esse abraço, eu chorei muito. A irmã falou assim: eu vou cuidar de ti, vou cuidar de você. E aí, passado o tempo, ela foi me acompanhando, né? Me fazendo ler os materiais, me fazendo Sim, ver as mensagens, foi te dando alimento, né? me fazendo comer da mesa. Me fazendo comer da mesa. Uhum. E como eu gosto de ler, eu tenho muita curiosidade, né, das coisas do reino, né? Eu tinha curiosidade do que é Cristo, o que é servir a Cristo, o que é a palavra, eu tinha essa curiosidade, e ali eu comecei a me encontrar ali, né? Comecei a me encontrar. Tu Aí eu começaste fui para a a te graça, alimentar muito, bastante ali da mesa do Senhor através muito, do grupo. isso, eu sou uma pessoa ousada. Assim, se tu me dá um material, eu lia. Uhum. Se tu falava que eu tinha que ler, que eu tinha que ver a mensagem, eu lia, eu via a mensagem. Se tu falava para mim que eu tinha que ir para a igreja, que eu tinha que obedecer, mesmo não querendo, mesmo com rebeldia, eu fazia. Mas eu queria ler a palavra, eu queria ler a Bíblia, eu queria que alguém me explicasse quando eu tivesse com dúvida. E aqui no Certo. reino, os pessoal aqui faz isso. É tanto material que você vem e come, né? Sim, é A verdade. verdade é essa. É tanta comida que você vem e come, na verdade, Ei, né? irmã, e E aí nesse, depois, e lá ne- na graça, nesse período, então, tu estavas indo ao grupo familiar, te alimentando da mesa do Senhor ali e ainda frequentava a graça, como tu disseste, é isso? ainda frequentava a graça, porque lá mesmo eu me batizei, né? E Ah, quando, e quando nesse quando eu estava no período tu reino e fizeste o estava na batismo. graça, nesse período eu fiz o batismo, Uhum. né? Casamento, mundo, lá e cá, o pastor me batizou. Sim. E nesse período da graça e do reino, eu me senti muito feliz no reino. Eu sentia que ali eu estava preenchida, mesmo cheia de demônio. Mas eu sentia que ali eu estava preenchida. Aí eu fui para o meu pastor, que era da graça, e disse a ele assim: ó, eu vou sair daqui da igreja, eu vou para outra. Aí ele falou assim: como você vai para outra e vai deixar seu marido aqui? Aí eu falei assim: ele vai se ele quiser. Eu vou para o reino. Aí, aí o pastor falou assim: além de ser ousada, é rebelde. Ó Senhor Jesus. E o teu marido, como é que ficou nessa Não, situação, irmã? foi. Aí meu marido falou assim: eu apoio ela, meu pastor. Eu disse: não, irmão, não existe isso. Uma pessoa na igreja e a outra pessoa em outra igreja, os dois têm que andar junto. Aí eu falei assim: mas se ele quiser, ele vem ficar aqui comigo no reino. Eu não vou ficar aqui. Ele, irmã, eu não vou te dar carta de batismo. Ele Aí disse: eu falei assim: então seu batismo é falso? ó Senhor Jesus. Aí eu falei: irmão, então seu batismo é falso, porque o senhor disse que me batizou lá pelo Espírito Santo, e agora hoje tu fala para mim que não vai me dar carta do meu batismo, então o seu batismo não valeu, eu vou ter que me batizar lá de novo, eu vou me batizar lá de novo. Eu estou dizendo que ela é rebelde. Eu já chamo de ousadia, hein? Uma ousadia do Senhor, assim, realmente, né? Que tu tinha essa sede de Jesus e ele parece que queria te prender naquela porção tão pequena, né? Que tu querias mais de Jesus do que era Né, aquilo. garota? E aí, irmã, tu foste então? Isso. E aí? Aí, nesse período, eu estava muito triste ainda, porque eu estava meio confusa com meus sentimentos, né? Porque eu queria um Deus, mas eu estava confusa. Aí eu falei assim, aí eu cheguei em casa e eu falei assim pro meu marido, ó, eu vou deixar você lá na graça e vou ficar no reino. Ele, mas você nem conheceu o reino direito e vai para o reino? Eu falei, vou. Tem alguma coisa ali no reino que eu preciso me aprofundar mais, mas eu estou gostando. Ele, tá bom, eu vou te acompanhar, eu vou ficar lá na graça e você no reino. E eu fiquei no reino. Quando me levaram para a igreja aqui pela primeira vez, que até então eu participava do grupo familiar. Quando me levou para a igreja pela primeira vez, foi uma igreja pequena na época, e eu, quando eu entrei assim, irmão, foi algo assim muito forte. Eu queria entrar e, ao mesmo tempo, não queria entrar. Mas algo me empurrava para entrar. Foi algo espiritual que eu vivi no reino. Não foi ninguém que me pressionou, não foi ninguém que falou nada. Foi tudo muito espiritual.
E algo, eu não queria entrar, ao mesmo tempo eu queria entrar, e eu vi uma voz, sobe a escada. E eu subi a escada. Quando eu cheguei, eu julguei logo. Aí não vou ficar nessa igreja pequenininha, não. Não tem nem ar-condicionado. Pensei assim, né, irmão? Pensei na mente. Eu não vou ficar aqui, não. Aí, quando começou a pregação, que é só cruz, 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 eu falei, ó, eu estou gostando. Eu estou começando a entender que o demônio está em mim, que eu realmente é eu que preciso mudar, não é as pessoas. Mas aí me deixou com sede de voltar de novo. Eu sempre tive essa sede de voltar e voltar e voltar e voltar várias vezes. Irmã, quero fazer uma Nesse pausa aqui, período ó, de voltar, só para dizer para o nosso público aqui que está nos assistindo que Deus é tão maravilhoso, né? Que ele pinça mesmo as pessoas e põe esse desejo pela cruz. Porque, infelizmente, não é para todos isso, né? Mas olha o que a irmã Jamile está dizendo, assim, aqui, ela não aguentava ouvir palavra que não fosse de cruz. E a gente sabe que muitas vezes a palavra de cruz faz com que as pessoas, né, alguns não queiram. E ela não. Graças a Deus, ela se sentia mais e mais fortalecida ouvindo a palavra de cruz. E aí, teu esposo participando da graça, irmã, e tu participando do reino, como é que foi a partir daí? Continua para nós, por favor. e aí, irmã, nesse período, a guerra se levantou, né? Porque aí meu ex-esposo, porque hoje eu não estou mais com essa pessoa. Aí, na época, ele falou assim, ó, eu não vou mais ficar na graça, não. Eu falei, por quê? Porque o meu pastor fez algo que eu não gostei. Eu falei, então, isso aí é com você, Jesus, mas eu vou continuar aqui na minha caminhada com minha cruz, está difícil, mas eu vou continuar. E ele saiu da graça e veio comigo, ficar junto comigo no Evangelho do Reino, né? Só que quando chegou aqui, que ele sentiu que é muita, assim, servir a Cristo, irmã, é se negar para fazer a vontade do Senhor. E quando começou a falar sobre autoridade, né, que existe autoridade no céu e na terra que a gente precisa obedecer, né, ele não aceitou muito bem isso não, né? Ele ficou com essa guerra dentro dele de muitas coisas da palavra que ele do reino ele não aceitou. Aí foi ele que se E aí revoltou contra a palavra do rei. foi ele que se revoltou. Só que aí ele largou o reino e foi curtir o mundo junto comigo. Como eu era muito rebelde, eu falava assim para ele: ou tu fica comigo no reino, ou tu pode ir embora. Aí ele falava assim: mas não existe isso, você me mandar embora. Só, irmã, que eu ainda estava no processo do reino, eu estava entendendo como era que amar Cristo, eu estava entendendo o que era uma autoridade, eu estava entendendo muitas coisas ainda. Sim. Só que eu era uma pessoa muito assim, ó, eu sempre fui assim: ou é ou não é. Uhum. Eu sempre fui assim: ou é ou não é. Se tu quer, vamos caminhar. Se tu não quer, cai fora que tu está me atrapalhando. Eu era muito grossa. Decidida, irmã. É, irmã, só que eu sofria porque eu sempre tive vontade de mudar muito, irmã. Deus sabe tudo do meu coração. O livro que eu comecei a ler muito foi O Ramo de Gudaceiva, Esposa e Mudalação, Rejeição, Amargura. Foi os 4 livros assim que eu precisava me segurar nele para poder caminhar com Cristo. O problema nunca foi os outros, o problema sempre foi eu, mas eu sempre fui determinada. E passado o tempo, eu orei e falei assim, Senhor, se tu quer que esse homem fique comigo, tu vai mover eu e ele. Se tu não quer, pode mandar ele para fora, eu não vou sentir um pingo de falta. Ó Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Mesmo foi isso que aconteceu nesse período. Ele foi curtir muito, ele bebia muito, farreava muito, e eu na igreja. E nesse período, irmã, eu fiz um grupo familiar na minha casa. Eu abri as portas do grupo familiar. Quando ele vinha bêbado, eu falava assim, ó, tu entra pro teu quarto, fica quieto que meu grupo vai funcionar com você aqui, eu sei você aqui. Glória a Aí Deus. ele falava assim, nem parece que é crente. E isso me deixava muito triste, irmã. Por causa das Nem tuas parece que é próprias crente. atitudes? Tu diz ou da dele ali? Com minhas próprias atitudes, porque eu me cobrava assim, ó, se eu estava no reino, tinha que ter uma mudança em mim. Mas, Mas, no entanto, tu também estavas definida a fazer o que era orientação. O grupo familiar vai acontecer e pronto. sim, sim.
E nesse período, ele, toda vez que tinha um grupo familiar, ele não entrava dentro de casa, ele saía. E ali vocês já E tinham depois, tido o filho. já tinha um filho. Nesse período, tinha um filho, tinha minha filha, na época que eu falei para a senhora que eu tive uma neném, tinha minha filha, tinha meu filho. A gente já tinha uma família completa, mas uma família destruída, porque eu tinha amargura, eu tinha rejeição, eu tinha tristeza no coração, eu tinha uma revolta, eu culpava minha mãe, eu culpava meu pai, eu me sentia abandonada, eu me sentia assim, que eu não era amada, eu me sentia assim, irmã, um lixo. Eu me sentia um lixo. Certo. E esse sentimento foi crescendo dentro de mim. Então, assim, eu não tinha amor, eu não tinha carinho, então eu vou passar para os outros aquilo que eu não tinha. Eu Sim. era fria, eu não dava amor, não dava carinho, não dava atenção, não dava nada. Eu era um poço como é que se fala, irmã? De De amargura solidão e de aí. amargura. É, porque É. E o ninguém dá aquilo que não tem, né, irmã? Então, é, a tua busca era por conta também de essa necessidade de suprir isso, né? E aí os grupos continuaram acontecendo, como é que foi? e aí o grupo continuou, irmã, acontecendo, né? Aí teve uma vez que eu falei assim, ó, eu teve grupos que tinha gente, né? Mesmo eu nessa ousadia ia muita gente meio que ficava na porta, né? Eu puxava mesmo a galera ia. E tinha momentos que não ia ninguém, e eu chorava. Senhor, meu grupo não vem ninguém. Será que eu sou tão encapetada assim que não vem ninguém? E eu sempre comendo a palavra. Né? E aí até um dia eu ouvi Sérgio Alves, até um dia foi ministrado para mim de Sérgio Alves, né? Que ele ficou anos fazendo grupo familiar. Kevin não ia Sim, ninguém, isso me fortaleceu. E a caminhada, irmã, ela continuou com Cristo, mesmo eu rebelde, mesmo eu sem entender nada, mesmo eu tentando entender o que era o reino, o que é o reino, né? Eu sempre entendi que o reino é se negar para viver com Cristo. Isso aí ninguém me tirou. E eu sempre continuei assim. Até que um dia, nessas lutas, reino, sofrendo tal, meu ex-marido, ele falou assim, eu orei e falei assim, Senhor, se tu queres que ele continue comigo, muda a mim, muda ele. Se o senhor não quer, pode mandar ele embora. Eu amém. vou sofrer porque eu não trabalho, não tenho nada, né? Eu sou uma diarista, na época eu era uma diarista, ganhava muito pouco para suprir uma família, mas eu sei que na palavra diz que a gente tem que confiar em ti, então eu quero confiar no Senhor. Eu, pouca intimidade eu tinha com o Senhor, mas eu sentia aquela presença, sabe, irmão, quando eu ia para o quarto, aquela palavra que dizia assim, ó, entra no teu quarto em secreto, hora que ele vai te ouvir, eu sempre li essa palavra. Sim, E eu sentia Jesus. Eu falei assim, como é que eu sou uma pessoa encapetada, que eu me sentia assim, encapetada, mas eu sinto Jesus. Então, se eu sinto, é porque ele me ouve. E nesse período dessa oração, ele chegou em casa bêbado e falou assim, ó, eu vou dormir e de tarde eu preciso conversar com você. Eu falei, você pode dormir a hora que você quiser, de tarde eu te espero. E ele dormiu, levantou e falou assim, ó, eu pensei bem e eu quero me separar. Eu falei, demorou, porque você não vai logo embora? ó Senhor Ele Jesus. falou, irmã, não é assim. Como é que eu vou me separar de você agora? Eu vou procurar um lugar para mim ir embora agora. Eu falei, eu vou te dar um tempo para você se organizar para sair, porque se tá, se não tá, então vai embora. E nesse período ele foi embora e eu fiquei sozinha. Aí bateu, né, a solidão, bateu a crise do medo, aí bateu muitos sentimentos que não era do Senhor, mas eu senti o Senhor me cuidando de mim. Amém. Abriu, eu tive muitas diárias, meus patrões soube que eu não tinha mais marido, me ajudaram muito, o armário de vazio estava cheio, Glória a minhas Deus. contas eu conseguia pagar, roupa nova eu conseguia comprar, que eu não tinha roupa nova. Eu comecei a ver muitas coisas, assim, avançando, irmã, na minha vida. Avançou muito, assim, sabe? O medo que eu tinha, eu já não tinha mais, né? Mas eu comecei a criar, assim, que por mais que se eu tivesse rebelde ou não, Deus estava cuidando de mim. Eu tive um pastor maravilhoso, Valdemar, eu tive Luciano, eu tive Janaína, eu tive essa equipe, assim, sabe? Eu chamo Sim, elas equipe o corpo, equipe né? do êxito, né? A galera que está ali para ajudar os irmãos. Eu nunca vi crítica, eu nunca vi elas me botando para baixo. Eu sempre falo assim, irmão, tu tem que guerrear, irmão, tu tem que vencer, irmã, Jesus está contigo, irmã, bora. É isso mesmo.
Eu sempre vi esse apoio, né? Até um dia que eu falei assim, ai, mãe, eu já tô cansada, não tá cansada nada. Isso aí é demônio falando contigo. Bora marchar. Eu falei, vale, não posso nem ficar triste um minuto, né? Eu queria me sentir coitadinha, a verdade é essa, meu Deus. Eu queria me sentir assim, mas aqui não tem isso, aqui é pau, E o corpo pau. de Cristo agindo através delas para te auxiliar, E né, o irmã? corpo, se o corpo de, assim, eu amo muito, hoje eu posso dizer assim, eu amo muito meus irmãos. No Glória a momento que eu Deus. mais preciso, minha irmã, eu tive todos os meus irmãos perto de mim, passei muita situação difícil, eu tinha meu pastor perto de mim, eu tinha todas as irmãs perto de mim, então eu nunca me senti assim completamente sozinha, e eu tinha o Espírito Santo do meu lado, mesmo aquilo tudo confuso, porque assim, o Evangelho da Cruz realmente é decisão. Ou você fica com Cristo, padece e desfruta a bênção com Cristo, ou pode chutar o balde, pode ir embora, irmã. Sim, sim, é verdade, irmã. Comigo foi pregado assim. Eu falei assim, eu até pensei assim, será que essas irmãs não têm um pouquinho de amor por mim? Né? Dando uma de coitadinha, né? E, Só que eu sempre entendi assim, o Evangelho do Reino. Ou sim, tu quer Cristo, ou tu não quer. Sempre foi assim, pregado para mim assim. irmã, deixa eu te perguntar algo Então, assim, ó. Nesse contexto todo, assim, do que tu compartilhaste ali sobre a tua família, sobre a tua infância, da amargura com teu pai, tu conseguiste, assim, liberar isso? Houve o tratamento nessa área aí para hoje, para a situação que tu vive hoje? Tu consegue já sentir essa a cura que o Senhor já realizou? irmã, assim, nesse período todo de reino, né? De casamento, de filhos, Deus fez arranjos, né? Entre eu e minha mãe, para conversar com ela, né? E eu Sim, botei para fora, assim, eu conversei muita coisa com ela. Eu disse muitas coisas a ela, e ela disse para mim que fez isso porque eu precisava crescer e amadurecer, porque a casa era pequena, tinha meus irmãos, ela estava cansada, ela estava triste também, ela estava desanimada com a vida, e que se ela não fizesse isso comigo, eu não ia crescer, eu não ia amadurecer, eu não ia viver, mas eu chorei muito, irmã, conversei muita coisa com ela, eu disse a ela que eu tinha raiva dela, eu tinha ódio dela, e que muitas das vezes eu desejei que ela morresse. Porque uma mãe, para mim, uma mãe que ela é mãe pro resto da vida, independente do erro do filho. Eu sempre falei isso para ela. E eu pedi perdão a ela, eu fui para ela e falei, eu desejei que você morresse. Eu não queria você perto de mim, porque na minha vida a senhora não acrescentava nem diminuía. Só que aqui no Evangelho da Cruz é muito pregado amor, ódio, rejeição e amargura. Então, não adianta você ler uma palavra e não deixar Deus trabalhar na tua ferida. E eu permiti Deus trabalhar na minha ferida. Eu queria me livrar dessa amargura que eram meus pais. amém. E Deus, ele fez esse arranjo. E eu fui até ela, chorei muito, irmã. Eu parecia, assim, sabe? Eu precisava chorar, porque eu maquiava tudo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu maquiava, e essa maquiagem, passado o tempo, ela derreteu. E Deus Sim, mostrou quem eu era realmente, o que estava dentro. Eu precisava liberar aquilo que estava dentro para eu poder amar minha mãe. Eu tinha que amar ela. E eu não amava ela. Ela me abraçava, eu sentia nojo dela. Aquele abraço dela era um abraço falso, eu sentia isso no meu coração. Só que quando Deus fez esse arranjo, que eu conversei tudo com ela, mesmo que ela chorasse, eu precisava conversar tudo com ela, eu abracei ela e falei que eu decidi amar ela, que eu amava ela, que tudo que eu vivi ficava no passado. Mas não foi falsa, não foi assim fácil, sabe, irmã? Foi acredito, processo. acredito, é Eu precisei, processo, eu sim. precisei, eu precisei ler muito livro, Amargura e Rejeição. Eu precisei ler muito esse livro. E eu não queria E chegar até ela só por chegar, eu queria que Deus fizesse um arranjo precisava para eu fazer, poder. tu sabia que tu precisava fazer a obra completa ali, que era Sim, a sim. cura, Eu né? tenho um pedido de falsidade, eu quero sincero. Sim, E Deus entendi. fez isso. E meu pai não foi assim. Meu pai demorou muito para pedir perdão a ele. O pai foi Muito. mais difícil. Principalmente quando ele teve outra filha, que deu tudo a outra filha e não me deu. E aí Ah, ficou mais essa revolta agravada ainda. foi. Essa revolta cresceu, mas Deus fez arranjo e eu precisei pedir perdão a ele. Mas esse
eu senti assim, que foi mais duro, porque era meu pai e minha autoridade, eu precisava amar minha autoridade. Mas como é que eu amo uma autoridade que não me amava quando eu era criança? Ramo, digam da seiva. Sim. Amém. Junto com rejeição e dono da amargura, ali é uma vitamina, irmã. É verdade. Que bênção, Entendeu? irmãos. Percebam assim a importância dos materiais de editora na vida, né, do corpo de Cristo. E ali houve o processo, irmã. Tu sabes que hoje tu tens a cura em relação aos teus sentimentos, às emoções que se geraram, né, durante toda a tua vida. Hoje tu te sente em paz em relação a isso. Isso. E, ô, irmã, e nesse processo todo, né, de cura, libertação, tal, uma frase que eu ouvi do Rino que era assim, ó: se eu ficar guardando um lixo no meu coração, como é que eu vou tocar o Espírito Santo? Amém. E as palavras que você lê aqui da palavra fala, né, que o discípulo ele orava, sentia o toque do Espírito e tal. E eu não queria me privar da graça do Senhor por causa de amargura. Amém. Eu queria sentir o meu Cristo, mesmo eu errada, mas eu queria viver aquilo que Deus falava. Se é autoridade, eu tenho que amar e respeitar, eu tenho que amar e respeitar. Mas, Senhor, eu quero que tu me ensine a amar e respeitar uma autoridade que me abandonou. Porque, irmão, não é fácil. Na prática, pedir perdão é muito fácil. Mas, na prática, não é assim. Por detrás do pedido de perdão existe uma história. Tem um período, né, Mas, irmã, que também, após o pedido de perdão, Deus vai trabalhar, vai operar ali para curar aquela ferida, né, completamente. isso. E Deus, ele não é injusto, né, irmã? É verdade, não há injustiça da parte de Deus, né? Não é Irmã isso, né? Jamile, e hoje, assim, para nós finalizarmos aqui, o que tu poderias dizer, assim, para os nossos telespectadores, assim? A Jamile hoje, depois de rebeldia, de momentos de ira, de tensão, de sair de casa, enfim, toda a trajetória de, né, brigar ali com o marido e tudo. Hoje, como é que tu vês a Jamile? O que tu pode dizer aqui para o pessoal que está nos assistindo, para que tu possas colaborar com a vida, de repente, de quem está nos assistindo? Irmã, hoje eu sinto que as amarguras e as feridas, de acordo com a caminhada, foi necessária para eu crescer e amadurecer. Eu sinto que o abandono e o sofrimento que eu vivi foi necessário. Eu sinto que para ir para a graça, para estar no reino, foi necessário. Para eu conhecer um Deus, porque você ouvir Deus só em ouvir falar é uma coisa, você viver Cristo é outra. Então, a passagem de Jó fala assim, né, que Jó tinha Jó falava que ele só ouvia Deus ouvir falar, né? Sim, Mas depois de meia tempestade, ele sentiu Jesus em meia tempestade. Então, em meia a tempestade da minha vida, eu senti Jesus. Hoje eu digo assim, olha, irmão, eu ainda estou no processo de buscar muito Jesus. Eu não sou aquela pessoa ainda completamente, deixa eu lhe dizer, boazinha, eu não sou ainda, mas eu sinto Jesus. Eu estou buscando Ele todos os dias da minha vida. Eu dou minhas premissas a Ele, eu busco Ele, eu choro. Quando eu estou encapetada, eu sinto que agora eu não boto para fora o que eu sinto. Eu fico para mim, eu converso com Deus, Ele limpa meu coração. Nem tudo que eu penso eu falo mais. Hoje eu sinto o amor da minha família e as pessoas veem Cristo em mim hoje. Eu consigo evangelizar as pessoas através do meu testemunho, através de um Deus que hoje eu sirvo. A minha família hoje, ela serve a Cristo. Hoje eu sou casada, eu casei de novo e hoje eu tenho uma família restituída na pessoa do Senhor. Minha filha é cristã, meu glória a filho é Deus. cristão, eu sou cristão. Minha casa hoje, eu posso dizer assim, eu e minha casa serve ao Senhor. Amém. Mas isso tudo foi através do sofrimento que eu precisei, foi necessário eu passar. E através do sofrimento, eu passei a sentir mais Jesus, porque muitas pessoas em meio ao sofrimento, ela abandona Jesus. A cruz, ela se torna pesada, irmão. Mas a cruz, ela é pesada quando a gente não ama Jesus. Porque se eu amar Jesus e pôr ele na minha vida em primeiro lugar, eu consigo passar por toda situação difícil.
Amém. Agora, irmão, se eu não busco isso aqui, ó, todo dia, eu não amo Jesus. Amém. É verdade, irmã. Eu não consigo amar ele se eu não buscar todo dia ele em minha vida. A gente tem uma mesa posta, irmã, cheia de materiais. Cada material ali é importante para a gente ler, junto com a palavra. O Sérgio Alves sempre fala isso. Então, eu tenho uma vitamina todo dia para beber. Eu tenho um livro todo dia para ler. Eu tenho um Jesus que me ama todos os dias. Então, o que eu passar de ruim ou de bom, não me importa, porque eu tenho Jesus. Só que muitos abandonam o barco, irmã, porque a cruz ela se torna muito pesada. Porque a cruz é pesada, irmã, porque a gente não bota Jesus no nosso barco. Porque se a gente botar ele no nosso barco, tudo fica leve. É verdade, irmã. Olha, Tudo começa, irmã, irmã, pela intimidade com o Espírito. é verdade. Olha, irmãos, nós tivemos aqui um testemunho hoje que é prova viva da mudança que Jesus faz numa vida. Quero, irmã, te agradecer imensamente, assim, pelo teu testemunho e agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo que Ele fez e que ficou mais do que claro para nós hoje aqui, o poder de Deus na vida de uma pessoa. Muito obrigada, irmã, que Deus abençoe a ti, tua família e cada vez prospere mais o teu caminho no Senhor, tanto naturalmente como espiritualmente. Amém, irmã. Obrigada por tudo. Viu? Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Obrigada pela audiência. Que possamos estar juntos aí no próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.